Nós começamos hoje no livro de Naum. Para quem sabe, nós estamos pregando uma série de mensagens dentro dos profetas menores. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos estar lendo Naum, capítulo 1, versículo 7. Eu tenho usado aqui a King James 1611, eu sempre falo que é uma versão que eu particularmente gosto muito. Então, está assim na versão: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade. Ele conhece os que confiam nele. Palavra tremenda, né? Pai querido, nós queremos já desde agora, Senhor, antes daquilo que será ministrado, declarar como é gostoso saber que Tu és uma bondade, como o Guilherme falou aqui, Senhor. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. E obrigado por Senhor uma fortaleza, Senhor, na hora ou nos dias das nossas aflições. Que essa mensagem hoje seja rema em cada coração, em nome de Jesus. Pode sentar, meu querido. Imagina a cena da seguinte maneira, de uma forma mais didática. Tem uma pessoa ali na Praça Tubal Vilela, e ela começa a falar de um julgamento que Deus vai trazer para uma cidade perto da gente. Não vamos citar nenhuma cidade, porque o pessoal vai achar que é Araguari. Não, não é. Alguma cidade perto da gente, tá? Onde Deus vai levantar um julgamento, e Ele começa a explicar o motivo desse julgamento. E de repente todas as pessoas que estão ali na Tubal Vilela começam a ficar assustadas. Mas espera aí. E a gente aqui? Tá? Porque alguns profetas já tinham falado que Deus estava insatisfeito com a religiosidade do povo de Israel. Aí, de repente, no meio daquela visão, porque é uma visão que o profeta tem, nós já vamos falar, ele olha para essa multidão ali da Tubal Vilela, falando: não se preocupe não, gente, vocês aqui de Uberlândia, não se preocupem, porque Deus é bom, Deus é uma fortaleza, e Deus, aqui é a palavra-chave que nós vamos trabalhar toda a mensagem. Deus conhece aquele que confia nele. Uma das coisas mais lindas que eu acho na nossa caminhada com Deus, pelo menos eu como pastor nesses 42 anos, é entender que cada vida, cada hora do louvor, cada ministração, mas vamos pegar principalmente na hora do louvor, é como se Deus, né, e estou dando de uma forma mais didática, como se Deus estivesse literalmente olhando e sondando os nossos. Nós sabemos que sim, mas para você entender o quadro, Deus olhando diretamente para o nosso coração, e Deus realmente entendendo e sabendo da onde tem saído a verdadeira adoração, não na questão do timbre vocal, mas na questão do timbre, da sintonia do coração. O coração, né, as emoções e o pensamento, tá? Ou seja, o coração e as emoções, mas o pensamento e as emoções linkadas naquilo que nós estamos cantando, entendendo aquilo que é a manifestação de Deus e tudo mais. Eugênio Peterson é uma Bíblia, né, chamada A Mensagem, eu gosto muito. Nessa Bíblia, esse mesmo versículo está assim: o eterno é bom. Para quem não sabe, nós já explicamos numa das mensagens por que Eugênio Peterson usa sempre a expressão para Yahvé, o Senhor, a expressão o eterno, que é a expressão mais hebraica possível, tá? Um lugar de refúgio em tempos difíceis. Ele reconhece e recebe qualquer um que busque ajuda, não importa o tamanho do problema. Tá? Eu amo também essa versão por causa disso. Mas avançando aqui, meu amado, se Jonas, nós precisamos entender esse contexto. Jonas prega, só que nós não estamos falando aqui de 1 mês, 2 meses, 3 meses, não. Nós estamos falando aqui de no mínimo uma geração, ou seja, 40 anos. Alguns colocam até 2 gerações. Jonas prega nessa cidade, Nínive, o povo se arrepende, Deus poupa a destruição, e o povo, então, opa, agora está tudo bem. Se você é um curioso bíblico, você vai pegar um dicionário bíblico ou um livro de geografia bíblica. Nós demos aula terça-feira sobre as coisas que um bom estudante de hermenêutica precisa ter. Você vai descobrir algumas coisas interessantes. Primeiro, o que Nínive fez? Bom, já que Deus pode ser que uma vez resolva nos destruir de novo, eles construíram toda uma estrutura entre o Eufrates e o rio Tigre. Eles fizeram como se fosse um poço em volta dos muros da cidade, muito grande. Então, o primeiro lugar, sim, para chegar lá, tem que avançar nesse rio. E colocou uma única ponte para quem morasse na cidade entrar e sair, mas na frente dessa ponte, 15 torres de vigília. E antes de chegar na cidade, plantou um monte de cedros. Então eles pensaram assim: agora pronto, nós estamos protegidos, podemos voltar a pecar.
E aqui que começa a grande questão que Deus está levantando. Antes de entrar na ideia principal da mensagem de hoje, quero que você guarde essa linha de pensamento que nós vamos estar trabalhando ao longo do livro de Naum. Meu amado, a pior coisa da religiosidade é você achar que frequentar a igreja, participar de um grupo de célula, subir no monte, ou fazer qualquer coisa de uma forma litúrgica religiosa, é o que Deus está interessado. Deus está interessado num relacionamento meu para com Ele, de uma maneira tal, que é isso que o Guilherme falou aqui, que não seja apenas no domingo, mas num relacionamento onde eu, no meu trabalho, eu posso dizer, Deus, eu te amo. No trânsito eu posso dizer, Deus, eu te amo. Tá? Não precisa parar, pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, não precisa atravessar o Mar Vermelho. Uma das coisas que Deus espera dos seus filhos, meu e teu, é a espontaneidade. Então, nessa espontaneidade, a religião colocou uma série de regras e normas. Ontem, falando para os homens, tivemos uma palestra sobre... nossa, até deu branco, doença da alma, não? Saúde mental, obrigado pelo Dr. Braulio, né? E quando eu falei simplesmente o que é Monte Hebron. Porque às vezes é uma igreja, não, mas é uma igreja que não é liberal, mas é uma igreja que não está cheia de regras. Sabe por quê? Porque eu prefiro 1000 vezes que você, eu falei isso ontem, deixe de fazer algo porque Deus tocou o teu coração, do que porque a igreja impôs ou o pastor impôs. Tá? Então, a religiosidade coloca as normas e Deus fala, não é isso que eu quero. Mas o senhor não pediu lá em Amós, o senhor não pediu essas festas? O senhor não pediu aquilo outro? Deus falou, pedi. Mas não era isso apenas que eu queria. Então, essa é a grande mensagem. Se Jonas então falou, Naum vai falar, agora o julgamento chega. Eu destaco só 2 versículos, tá? Esse e o 7 que nós lemos. O versículo 1 diz o seguinte, eu não estou gago hoje não, gente, estou com pressa, tem ceia. O peso de Nínive, né? O livro da visão de Naum, o Eucosita. Eucosita é a região. Mas eu gosto que Naum 1 começa com essa palavra, o livro da visão. No hebraico é a palavra shazon, que significa visão ou uma comunicação divina. Meu amado, vou usar uma expressão chata aqui. Nessa geração de cola gospel, que as igrejas estão vivendo, de profetadas, de pessoas que estão dizendo, Deus falou, e na realidade é a alma da pessoa. Eu gosto de alguém que chega e fala, não, eu sei porque Deus me mostrou. Nós precisamos ter convicções, experiências com Deus, para você enfrentar, talvez, uma série de situações que as pessoas vão te criticar, mas você tem certeza. E você tem que ter certeza, não para provar que você escutou, você tem que ter certeza para saber que aquilo que Deus falou, Ele vai fazer. Eu gosto muito, né, quando eu estava lá nos Estados Unidos, principalmente na igreja do apóstolo Tony, cada profeta que vinha orar, imagina as pessoas orando aqui, tinha alguém com um gravadorzinho. Sabe aqueles gravadorzinhos antigos, que tinha uma fitinha desse tamanho? A pessoa terminava de orar, ele pegava a fita e dava para a pessoa que recebeu a oração. E sabe qual que era a mensagem? Escute essa fita. Se não cumpriu, e se for balela ou cheiração de cola, vem aqui conversa comigo, porque esse aqui não pode orar mais. Você já pensou se essa regra pega? Então, essa palavra fala o seguinte, você tem certeza daquilo que Deus está falando no teu coração? Você tem certeza daquilo que Deus está movendo na tua vida? Então, não se intimida, pois sabia que essa visão era de Deus. Uma das coisas que eu sempre louvo ao Senhor nessa minha caminhada como pastor, os passos, as coisas que eu fiz, tá? Já cometi muitos erros, com certeza, mas tem algumas assim que as pessoas falam, pastor, será? Pastor, será? Eu falo, Deus mostrou e Deus vai cumprir a palavra dele. Desde a casa de recuperação, nós não tínhamos nada, recurso nenhum, Deus deu o terreno, Deus deu tudo, e assim vai até chegar aqui, Deus deu esse imóvel para nós. Qual que é a certeza? Eu sou melhorzinho que um outro pastor, o meu signo combina mais com Deus, eu sou de Áries, tá? Aliás, faço aniversário dia 29 de março, tá, igreja? Então, assim, a coisa combina mais? Não! É uma questão, meu amado, de você ter a convicção da tua relação com Deus, e você ter uma experiência contínua com Deus, mesmo com as nossas falhas. Porque uma das coisas que Deus sabe é o Silas. O Silas, ele erra, mas eu conheço o coração dele. Porque todo mundo fala assim, Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou. Então, como se fosse uma carta branca para pecar.
Mas quando Deus fala que esse homem é segundo o meu coração, porque quando ele é confrontado, existe um arrependimento que gera um quebrantamento. Nós já vamos falar sobre isso. E nós precisamos entender essa verdade. A convicção de Naum estava aí. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, mas também é santo, é soberano e é justo. A sua santidade, a sua soberania e a sua justiça requer de nós que possamos, eu e você, possamos caminhar alinhado à vontade dEle. Uma vez nós estávamos estudando, eu estava dando aula, eu estava tentando explicar no hebraico, né, a palavra ira para os meus alunos, e o exemplo que eu dei, talvez eu já tenha falado aqui, que já faz algum tempo, sobre ira de Deus. Como que Deus pode irar? E eu falei, olha, pega o teu dedo, enfia naquela tomada ali, tá, e atinja o fio. Eu vou tomar choque. Eu falei, ótimo. O choque quer dizer que a tomada está irada com você? Eu falei, não, pastor, é porque tem uma energia, é natural, né? Ali eu toquei sem proteção. Eu falei, exatamente isso. A santidade de Deus, meu amado, é como se fosse uma energia. Quando eu toco a santidade de Deus, quando nós tocamos a santidade de Deus, nós tomamos choque. O que me faz tocar a santidade de Deus? Hebreus. Uma nova aliança escrita no meu coração, no seu coração. Capítulo 8, versículo 4. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Por isso eu tenho a ousadia, vamos colocar dentro do exemplo, de tocar qualquer fio de eletricidade, porque eu estou protegido pelo sangue de Jesus. É essa convicção que nós precisamos ter. Então não é que Deus se ira, ou Deus está irado, como se Deus tivesse oscilações de humor, bipolaridade. Hoje Deus está nervosinho, hein? Não, não é nada disso. Mas é que Deus é um Deus tão santo, tão justo e tão soberano, que Ele colocou princípios, e Ele não é brasileiro para quebrar. Ele não vai dar um jeitinho, pecado é pecado. Só existe uma maneira de nós tratarmos o pecado, é com arrependimento e com quebrantamento. A hipergraça trata apenas o arrependimento. Deus é santo, se você se arrepender, jóia, se arrependeu. E tem gerado uma igreja, meu amado, infelizmente, quando eu falo igreja, eu estou falando num contexto geral. Uma igreja de pessoas formadas assim, eu pequei, mas Deus perdoou, eu pequei. Não, Deus pede para que eu e você possamos tomar um posicionamento e arrumar a casa. Essa era a mensagem para Nínive. Olha, vocês fizeram certo agora, vocês estão achando que se você ler o capítulo 1, e como eu sempre falo, eu disse que ia pregar, domingo que vem nós vamos pregar o capítulo 2, então leia antes, venha para o culto com a tarefinha feita, tá bom? Se você ler o capítulo 1, você vai ver um monte de informações lá, que no primeiro momento parece a coisa mais idiota, mas é o que Deus está falando. Deus falou assim, sabe o que eu vou fazer com o Eufrates? E amados, abre um parênteses aqui, historicamente isso aconteceu, tá? Sabe o que eu vou fazer agora? Fecha parênteses, volta aqui. Sabe o que eu vou fazer com o Eufrates? Eu vou dar uma enchente, o rio Eufrates e o rio Tigre vão entrar dentro da sua cidade, e vai vir lama, e vai vir água, e vocês vão ter que sair. Quando vocês estiverem saindo, eu vou mandar um terremoto, e vai acabar com todos os cedros, e a Babilônia, que eu levantei para julgar vocês, vai estar simplesmente esperando. Isso aconteceu. Tá, mas Deus foi cruel, Deus foi injusto. Não, meu amado. Deus estava julgando essa nação. Essa nação, nós não paramos para pensar, mas era uma nação mais cheia de crueldade. Deus fala assim, isso aí não está certo. É claro que Deus tem um limite de paciência. Mas Deus falou, chega, eu não vou aceitar mais isso não. Então, em sua santidade, o mover, agir com ira, com a justiça, em face da menor manifestação do pecado. Ou seja, é aquilo que eu já falei. O mover de Deus diante do pecado é mais ou menos assim, isso aí está errado. Tanto é que a palavra fala, dei tempo para que se arrependa. Mas um verdadeiro arrependimento tem que gerar um quebrantamento. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre, mas eu quero ir batendo nessa tecla até chegar lá. Nós precisamos entender essa verdade, meu amado. Sem a cruz, essa conta não fecha. Como que eu sei que eu vou ter o perdão dos meus pecados? Como que eu sei que o quebrantamento vai levar a ira de Deus se afastar? Tá? Mesmo sendo a justiça dele, e essa justiça vai trazer a bondade e a misericórdia. E a palavra de Deus fala que essa justiça, junto com a bondade, se renova, amanhece a cada manhã, junto com as misericórdias que são renovadas. Tá? Como que é que eu sei? Por causa da cruz. Todo esse julgamento que acontece no Velho Testamento, Deus já está apontando, lá na frente nós estamos colocando uma solução. Pastor, mas quer dizer que esse povo aqui não tinha essa solução? Tinha, que era o arrependimento com quebrantamento, mudança de posicionamento. Então, quando Deus fala para essa cidade, olha,
E a cidade estava tão orgulhosa que eles poderiam falar, não, vamos enganar Deus de novo, né? Vamos se arrepender como nos tempos de Jonas, aí nós temos mais alguns anos de qualidade de vida. Mas nem isso eles fizeram, porque o orgulho, meu amado, daquela cidade, disse, não, nós estamos protegidos. Olha esse rio Eufrates, ninguém vai usar, porque a Babilônia já estava ameaçando. E o profeta falou, olha, Deus vai levantar eles. Se você ler o texto, se você leu, fez a lição de casa do capítulo 1, você vai ver, tem uma parte assim que Deus chega, porque aqui é uma visão que o profeta está recebendo. Deus mostra para Naum até a cor do emblema do exército da Babilônia. E quando você vai ler um livro de história, na minha época, viu, Dr. Brown, era a Barça. Era um monte de livros. Se você pega o Google, você vai ver que o exército da Babilônia tinha exatamente essas cores. Porque Deus mostrou em visão. Tá, e o povo, não vai acontecer. Vamos trazer para nós? A pior coisa que existe, meu amado, na caminhada cristã, e a religiosidade faz isso. Pastor, sou contra a religião? De maneira alguma. Eu sou a favor da religião, religar. Mas, doutor, quando eu falo em religiosidade, eu quero que você entenda essa questão de dogmas, essa questão de uso e costumes, que tem coisas que não está nem na Bíblia. Ontem mesmo eu falei aqui na igreja sobre cerveja. Homens, mulheres, não vão se escandalizar não. Falei sobre cerveja, falei sobre vinho. Eu falei como que as pessoas pegam um negócio e não vão cair para aquilo que a Bíblia está me chamando a atenção, bom senso. Se você tem dificuldade, se a sua mulher tem dificuldade com um programa de televisão que você gosta de assistir, que você não vê pecado, mas gera um clima de instabilidade na sua casa, o que você prefere? Instabilidade ou desligar a TV? É isso que eu estou falando. Nós precisamos ter bom senso para dizer, olha, se você não tem dificuldade com isso, eu tenho. Então, não queira que o outro faça do jeito que você acha que tem que ser. A nossa vida com Deus é relacional, pessoal, é individual. Então, quando nós chegamos nessa mensagem da cruz, que vem com toda essa palavra de posicionamento, eu e você precisamos entender que Deus mostra, porque, meu amado, vamos ser sinceros, ninguém peca quem tem o Espírito Santo. Ninguém peca sem saber que está pecando. Eu não sabia que era pecado. Sabia. Uma vez, alguns anos atrás, uma pessoa que até saiu da igreja por causa disso, daí eu posso falar. Falou assim, pastor, o senhor não prega sobre sexo antes do casamento, o senhor não prega sobre barzinho, esses jovens, eu falei, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você é mãe, então pega a palavra e viva na sua casa. Infelizmente os filhos dessa pessoa estão desviados, e não é por causa da Monte Hebron, tá? Porque ela foi numa igreja super santa, aí eu gosto de uma igreja que o pastor é rígido. Ok, mas aonde que eu quero chegar? Eu estou falando que vocês não têm como adivinhar. Aonde que eu quero chegar? Eu falei para ela assim, minha irmã, eu falar o que é certo, o que é errado, você acha que eles estão ouvindo a palavra todo domingo aqui já não sabem? Porque todo mundo que comete um pecado sabe que é pecado. A carne é fraca e o espírito é sem vergonha. Porque, meu amado, entenda isso que eu vou te falar e não se escandalize. O pecado é muito bom. Me aponte um pecado, até fazer fofoca é gostoso. O pecado é muito bom. Só que a igreja não pensa nas consequências. E as consequências não é o inferno lá na frente, as consequências no aqui e agora. Sabe qual é a maior consequência do pecado? É ferir o coração daquele que nos amou tanto, que deu o seu próprio filho. Na Idade Média, eles pregavam assim, que era fazer Jesus voltar para a cruz, que era uma maneira didática deles falar assim, está vendo? Tudo aquilo que Jesus fez foi invalidado. Então, eu e você devemos não pecar, não por causa de regras, ou não deixar de pecar por causa do medo do inferno. Eu e você deveríamos deixar de pecar por amor a Deus. E saber que Deus é tão bom que eu não quero. Isso aqui é gostoso, mas eu quero viver em santidade. Isso que é a conta da cruz. É dizer, Silas, por causa daquela cruz, ele intercede por você. Mas eu sou fraco. Por isso que ele diz, eu vou enviar o meu Espírito, que vai te ensinar todas as coisas e vai te lembrar de todas as coisas. Essa palavra lembrar no grego é a palavra oido, que significa ele vai operacionalizar dentro de você tudo aquilo que ele está ensinando. Então é isso que nós precisamos caminhar. Algumas gerações depois de Jonas, o povo se volta aos pecados antigos. Mas é o povo no deserto,
é o povo que vem do avivamento de John Stuart, ou seja, aquele grande avivamento, e tantos outros avivamentos. Parece que a igreja vive, né, a história do cristianismo, ou a história individual, é de altos e baixos. Nós saímos de um acampamento, fogo. É por isso que às vezes alguns movimentos são criticados, mas não é um movimento que está errado. São as pessoas que estão erradas. Elas descem de um encontro com Deus. Porque descem são os legendários, né? Então elas vêm de um encontro com Deus. Agora vem lá a santidade. Eu me lembro, meu amado, nos acampamentos de trocentos e pouco, logo depois que a arca desceu, né? Tinha uns acampamentos Palavra da Vida. E era a coisa mais comum a pessoa chegar em casa, quebrar aqueles discos de vinil, do Led Zeppelin, coisa do diabo, do Pink Floyd, coisa do diabo. Mal sabe que tem músicas boas lá, mas tudo bem. E começava a quebrar, agora, aí passava 3 meses, se arrependiam. Aí ficavam chorando, falei, peraí, então você fez pela emoção. Você, agora sim, subiu a montanha, vai lá, volta da montanha, profeta, volta, a mulher fala, agora meu homem voltou outro da montanha. 2 meses. Aí nós culpamos quem? Os legendários, nós culpamos os encontros com Deus, nós culpamos a igreja, nós culpamos tudo. Se bem que esse movimento é complicadinho, né? Vamos lá. Brincadeira de hoje, querido. Aí nós ficamos tentando achar a causa do pecado. Meu amado, para com isso. Ontem, no churrasco, nós pegamos uma picanha e cortamos em 22 pedacinhos pequenos. E nós falamos assim, Fidel, nós te amamos tanto, que você vai comer picanha, 22 pedacinhos, né? Quem é sábio que entenda a mensagem. Mas às vezes nós tentamos complicar, porque é o governo que tirou a picanha, deixou a picanha. E aí o brasileiro de fazer piada. O careca daqui, o careca dali. Meu amado, para com isso. Eu não estou dizendo que você pegar e sair à rua quebrando tudo. Mas é no mínimo dizer, Senhor, se a igreja vai fazer, eu não sei, mas eu vou orar. Apenas uma pequena chama pode incendiar uma floresta. Sabe esses incêndios que dão, às vezes, na rodovia? Alguns deles, não é porque alguém parou, veio com 15 tochas, 13 tochas, e jogou para tacar fogo na rodovia, tacar fogo no país. Não. Às vezes é o cara que está fumando, o caminhoneiro jogou uma pituca de cigarro, e faz aquele incêndio completo. Então, se você quer mudar o Brasil, meu amado, para de brincar, para de rir das situações, começa a orar, começa a fazer a diferença. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Se esse povo voltou aos pecados antigos, eu e você precisamos voltar ao primeiro amor, onde nós vamos caminhar em graça e santidade, fazendo a diferença. Deus julga as nações, não apenas Israel. Talvez a grande mensagem do capítulo 1 é que aquele povo da Tubal-Vilela dizia, não, eu achava que Deus ia só julgar Uberlândia. Não, Deus vai julgar o Triângulo Mineiro inteiro. Deus vai julgar o estado de Minas, Deus vai julgar o Brasil. Porque Deus é um Deus geopolítico, Deus é um Deus que olha. Agora traga para o pessoal, Deus é um Deus que olha para você na sua empresa, no seu mercado de trabalho, seja lá o que for. Deus olha para o seu lado profissional, Deus olha para o seu casamento, Deus olha para a sua estrutura. E Deus sabe dos planos, por isso mesmo que Ele fala através de Jeremias, olha, se você entendesse que os pensamentos meus, os meus planos que eu tenho para você, é de paz e prosperidade. A paz, meu amado, é aquilo que excede a todo entendimento. A paz é qualidade de vida. A paz é você estar diante de uma luta, mas você saber, como diz o versículo que nós já vamos estudar, que você está fortalecido, guardado. Isso é paz, isso é segurança. Já viu uma criancinha quando está com medo, vem correndo no braço do pai, ele abraça o pai, pronto. Aí o pai dá aqueles tapinhas, não, está tudo bem. Aí ele se acalma. Porque aqueles tapinhas são mágicos. O braço do pai tem um elixir que combate o medo. Não, é a segurança psíquica da criança. Fala, agora eu estou no braço daquele que me acolheu. É essa coisa que eu e você deveríamos ter para com Deus. Eu tenho dificuldade, Silas, aí não é uma crítica, até o Silas. Eu tenho dificuldade com aquelas pessoas formais demais. Senhor, Deus. Meu irmão quer dizer, Deus, aí cara, eu te amo. Eu penso que nós precisamos ter um relacionamento. Pastor, isso não é antiético. Meu amado, eu me lembro, a primeira vez, eu tinha saído de um mundão bem caótico, né? E eu fui fazer uma oração, eu estava sendo analisado para entrar na faculdade de teologia.
E eu me lembro assim, que eu falei assim, aí cara, tira esses grilos da minha cabeça. Na época, na década de 70, grilos era... Nossa, eu fui chamado no gabinete do Deão, onde já se viu falar grilo numa oração. Aí eu falei, mas não foi Deus que fez os grilos? Mas enfim, né? E eu fiquei assim, Deus, não é isso que eu quero. Quando nós fomos trabalhar na Rua 15, na Praça Rui Barbosa, fazendo artesanato para evangelizar os hippies, teve um cara, meu amado, que se converteu, hoje ele é pastor. Mas sabe como é que ele se converteu? Depois de tudo que nós falamos, ele estava muito doido, porque tinha acabado de injetar, e estava até saindo um pouquinho de sangue, ele estava... Aí ele falou assim, põe Jesus na veia. Quando ele falou aquilo lá, eu catei a veia dele, peguei a Bíblia, eu era um pouquinho doido na época, tá, Mário? Peguei, fiz assim, ó, como se eu estivesse injetando ele. Meu amado, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, e Deus sabe que eu não gosto de brincar com essas coisas, ele foi assim, ó, sabe aquela injeção, tem sei lá, de alguma vitamina que a pessoa vai assim. Ele falou, nossa. Aí no dia do batismo, na Igreja Batista do Prado, como é que ele ia ser batizado? Como é que você aceitou Jesus? Ele entrou na minha veia. Aí o pastor, não, tem que entrar no coração. Não, mas ele entrou na minha veia. E foi uma discussão teológica. Falei, meu amado, deixa eu batizar esse cara. Entrou na veia, entrou por qualquer lugar. Entrou, nem todos os lugares. Entrou, isso é importante. Deixa eu abrir um parênteses, que a Ângela não está aí não, né? A Ângela está. Aí eu vou contar, Sérgio. Lá em Curitiba, nós estava o Farley. Estava lá expulsando demônio, e de repente, eles pegaram o vidrinho de óleo, e pegaram a pessoa, deram e começaram a o óleo assim. Eu falei, pelo amor de Deus, pastor, o demônio não está saindo, mas vai dar uma diarreia nela. Mas vai sair. Hoje, desculpa, viu? Olha lá, Deus julga. Deus tem uma palavra. É isso que nós precisamos entender e caminhar. Então, embora a paciência de Deus seja infinita em sua profundidade, ela não é eterna na sua duração. Meu amado, uma das coisas que nós não gostamos de pensar é que Deus fala, Silas, chega. Aí Deus começa a trabalhar. Como ele vai trabalhar, eu não sei. Mas Deus olha para Nínive e fala, não, vocês... O problema de Nínive aqui não é o meu problema que Deus fala, chega, porque Ele sabe que eu estou enfrentando A ou B ou C situação. Mas o problema de Nínive é que, quando que Deus fala, chega? Quando a pessoa está tentando enganar a Deus. Está tentando enganar a Deus. Sabe, tem uma piadinha que o Pedro pediu para vir para a terra, e passou um tempo aqui, quando ele volta, olha, Deus pergunta, como é que está lá na terra? Eu estou bem, né? Eu tenho farmácia no meu nome, farmácia São Pedro, fazenda no meu nome, fazenda São Pedro. Que bom, Pedrão. E eu? O senhor está uma situação muito caótica. Por quê? É um tal de Deus vai fazer. Aliás, é um tal de Deus falou que eu fiquei do lado escutando, falando, Deus não falou isso, não. Deus vai pagar. Deus vai pesar a mão. Se tivesse Procon no céu, acho que Deus e o diabo estavam disputando quem ia ser o primeiro para processar a igreja, porque tudo que está errado é Deus, e um monte de coisa nós jogamos para Deus fazer. Então é nisso que Deus está falando, para Nínive. Para com isso, eu conheço o coração de vocês não se arrependeram, vocês estão tentando me enganar, vocês estão se fortalecendo nesse orgulho. Eu tenho tantos anos de igreja, eu já subi no monte, não esse monte dos legendários, um monte qualquer, tem gente que vive subindo no monte. Pastor, eu vou subir no monte para pegar uma resposta. Meu amado, eu vou subir no monte para pegar 6 números. Depois eu sei o que eu vou fazer. Ninguém joga na Mega Sena aqui. Tem crente nesse lugar, glória a Deus. Então, às vezes, nós ficamos atrás das revelações. E se lembra da mensagem do domingo passado que eu preguei? Isso é um problema, domingo retrasado, né? Um problema cultural do Triângulo Mineiro. Por causa das cartomantes. Por causa dessa influência da religião afro. O Triângulo Mineiro sofreu tudo isso por causa do espiritismo. Então tem a casa da mãe tal, ou da pastora tal, da Petrina tal, da Maria tal, e vamos lá receber a revelação. 10 dessas revelações que buscam, 8 são na área sentimental. E 2 na área de coisas que Deus tem que fazer, que Deus não vai fazer. Nós estamos vivendo esse momento, e aqueles pastores que prendem as pessoas. Deus está mostrando aqui, você tem que fazer 7 campanhas.
Como se Deus estivesse preso nessas campanhas, meu amado. Não é isso que Deus está falando nesse slide. Ele está falando o seguinte: olha, eu quero dizer uma coisa para você. Tem um tempo, mas nesse tempo eu quero tratar com a tua vida. Essa religiosidade de vocês eu não estou aceitando. O relacionamento com Deus, meu amado, não é uma ideologia cheia de regras. Pastor, o que a Monte Hebron proíbe? Mesmo que eu falasse que eu proíbe vocês de pecar, vocês vão pecar? É ou não é? Então o que nós proibimos? Eu não sabia dizer o que nós proibimos. Agora eu sei dizer o que nós queremos, ou o que eu quero como pastor. Primeiro, eu bato nos pais da igreja. Eu bato em Tertuliano, bato no bom sentido, né? Eu vou lá para Tertuliano, Ambrósio. A igreja protestante não leu os pais da igreja. Quando eu dou aula de teologia, eu sempre infiltro. O José deu uma palestra lá na faculdade da Assembleia somente sobre os pais da igreja, né, José? Foi todo mundo, uau, nós nunca tínhamos pensado, porque ninguém para. O que os pais da igreja falaram? Olha, é o tripé da vida cristã, que eu falei um pouco ontem, que eu falo sempre. Vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. Isso é o que a Monte Hebron espera. Ore. Mas não ore só com caixinha de promessa. Senhor, eu quero. Ore entregando a sua vida. Ore adorando. Ore falando, Senhor, eu te amo. Tenha comunhão. Não existe desagrejado. A igreja, meu amado, igreja nenhuma é boa. A Monte Hebron pode ser um pouquinho melhor, mas temos defeitos também. Nós temos defeitos, meu amado. Mas venham para ter comunhão. Mas tinha um grupinho aqui conversando. Tá? O Rogério e o Anderson e o Euler, os três ali conversando. São policiais. Então a probabilidade que o assunto atrai, faz. Então não é panelinha. Como não tem nenhum legendário aqui, o Kenny fica sozinho, já viu, Jana? Por isso que ele falou assim, eu quero legendar nessa igreja, pastor, estou cansado. Brincadeira, viu? Depois eu tenho que ligar para ele, desculpa. Mas ele falou que não se importa, nunca falar isso com o pastor abusa aí. O Guilherme sabe disso. Tá, então, e por último, leitura da palavra. A igreja está analfabeta, meu amado. Nós precisamos ler a palavra, leia. Pastor, não sei por onde começar. Começa pelas cartas paulinas. E deixa Deus falar ao teu coração. Aí nós entramos no versículo. O Senhor é bom. Diante de todo esse quadro que está acontecendo, Naum fala assim, Monte Hebron, vamos trazer para nós. Aqui ouvindo que está acontecendo isso, o Brasil está acontecendo aquilo, o julgamento aqui, e agora etanol, nem meu drink eu posso tomar mais calmo, Senhor, agora é o meu etanol, agora é aquela outra coisa, a lei, agora é a taxação, agora... Para. Lembre-se de uma coisa, o Senhor é bom. A palavra no hebraico, meu amado, a palavra tov, que nós já usamos em outro contexto, que é agir corretamente, que dentro desse, nós já falamos que a palavra hebraica, né? Esse pontinho aqui em cima, muda tudo, tá? Então, cada ponto chama símbolo masorético. Uma mesma palavra, um pontinho aqui, um pontinho, muda tudo. Então, nesse contexto, a maior ou melhor tradução seria, Deus age com a verdade. E qual que é a verdade de Deus? Que eu e você, ao aceitarmos Jesus Cristo, levantarmos as nossas mãos, mesmo com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, num apelo, eu vou fazer apelo hoje, e você levanta a sua mão e fala, eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, diante da igreja, aquele que me confessa diante dos homens, eu confesso diante do Pai. Você passa a ser filho. Eu não sou filho? Não. Antes de você aceitar Jesus, você é criatura. É a palavra de Deus. Então, a partir do momento que você levantou a sua mão e disse, eu aceito, o Espírito Santo vem habitar no teu coração. Como que é isso, pastor? Até hoje eu estou tentando entender. Mas eu sei o que é o Espírito Santo na minha vida. Eu sei o que ele me fala a orar. Ontem eu estava pedalando, na bicicleta parada, tá? Aí eu fecho os olhos, vou orando. Aí quando eu senti uma coisa, abro os olhos. Eu abri os olhos, tinha uma pessoa assim parada olhando para mim. Eu estava orando, acho que a academia estava meio vazia, eu falei, vou aproveitar, né? Eu aproveito todo o tempo para orar. Às vezes você me vê andando na rua aqui falando sozinho, eu não sou esquizofrênico não, tá? Eu sou um cara que ora. Uma vez um guarda me parou lá em Curitiba para saber se eu estava no telefone falando com alguém, porque eu estava falando. Eu falei, você vai ter que multar Deus também, porque eu estava orando, tá? Eu amo isso aí, porque eu sei que essa é a verdade, o Espírito Santo habita no meu coração. Aí eu tenho uma coisa muito séria para te dizer.
Não para aí. Esse, Júlio, você gosta, né? Deus pede que você seja batizado nas águas também. Ah, mas eu fui batizado na igreja, meu amado. Entenda bem, o batismo é uma confissão pública. Então, aquele batismo que você recebeu, talvez porque teus pais fizeram, entenda bem, aquilo foi uma liturgia. Mas aquele momento que você mergulha nas águas, nós vamos marcar batismo, né, José? Agora esquentou? Você mergulha nas águas, porque antes de você ser mergulhado, o que eu pergunto na frente da igreja? Você crê que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador? Aí a pessoa fala sim, claro, né? Senão eu afogo. Fala sim. E aí então a gente batiza o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu estava aqui, alguns meses aqui, uma pessoa de Campo Grande me ligou, pastor, para estar... Aí ela falou assim, eu falei, nossa, eu não estou lembrado do senhor. Como não, pastor? No dia do batismo, o senhor quase me matou. Eu falei, como assim quase te matei? O senhor me mergulhou e gaguejou, ficou, eu te bababá, bababá, babá, Ninguém vai dar risada? Ninguém dá risada. Gente, vocês respeitam tanto o pastor que ninguém dá... Abrindo parênteses, onde o filho do Rogério me viu treinando, que eu treino para não gaguejar. Ele olhou, saiu correndo contar para o pai. O pastor está falando sozinho com um lápis na boca. Então, meu amado, precisamos conhecer o nosso Deus para não pecar. É isso que nós precisamos. Conhecer o Deus de amor, o Deus de graça, mas o Deus que realmente sabe, o Deus que sonda os nossos corações. Esse conhecimento não é apenas intelectual, mas sobretudo relacional. Nós temos igrejas fortes na teologia. Nós até definimos igreja baseada na palavra, igreja reformada, igreja... Meu amado, o que Deus quer saber, aquilo que o Guilherme falou aqui, como que você é durante a semana, como que você é no dia a dia, como que você... Guilherme, ele saiu? Saiu, né? Amém, eu não estou enxergando. Mas é como o Guilherme falou aqui, tá? Eu não quero Deus de domingo, eu quero Deus de todos os dias. Isso é um relacionamento relacional. Quando você ora, quando você busca, quando você coloca, quando você se apresenta. A bondade de Deus não fará Deus se voltar contra a sua palavra. Deus é brasileiro, Deus é maravilhoso, Deus é graça, infinita graça. Sim, Deus é tudo isso. Mas Deus também é justiça. E Deus busca um posicionamento da igreja. Com Jonas o povo se arrepende. Não foi genuíno. Talvez por medo. Meu amado, entenda bem. Quebrantamento deve gerar, arrependimento deve gerar quebrantamento. E Deus sabe das duas coisas. Deus sabe das duas coisas. O problema nosso é que nós tentamos enganar Deus. Oferecer um arrependimento e Deus sabe. Vou lavar minha alma aqui para vocês entenderem de uma forma prática. Eu estou liberado pela minha endócrina de comer doce no final de semana. Então o trato em casa é um pudim no sábado. Aí, chega sábado, a Ângela vem com um bolo de fubá, cheio de marmelada dentro. Aí eu fiquei olhando aquilo lá, falei, Ângela, e o pudim? Essa aqui é a sobremesa. Falei, Ângela, mas isso aí não é pudim. Não, mas é doce. Meu amado, nem os guardiões da galáxia, visitando todas as galáxias, conseguiram achar um planeta onde um bolo de fubá substitui um pudim. Lavei minha alma, Deus, desculpa, mas eu precisava... que aqui ela não briga. Agora deixa eu falar, meu amado, aonde que eu quero chegar. Às vezes nós estamos apresentando, usar esse exemplo, bolo de fubá para Deus, sendo que Deus pediu pudim. Mas é sobremesa, Deus, mas não é pudim. Yes, yes. Às vezes nós estamos apresentando um arrependimento, sem quebrantamento. Um arrependimento dentro da fenomenologia emocional do culto, choramos, se jogamos no chão, mas sem quebrantamento. Quebrantamento é aquele processo que eu saio desse arrependimento e eu começo a orar, Senhor, eu não quero mais pecar. E eu talvez comece a colocar regras para fugir do pecado. O que o salmista fala? Eu posso até parar, mas não vou me deter e nem vou me assentar. É 3 processos antes de pecar. É como se Deus tivesse... ou a nossa alma dá 3 avisos antes de você pecar. Então é aquele momento assim que você fala, Deus, eu quero esse quebrantamento. Quebrantamento me leva ou nos leva a depender de Deus.
Quebrantamento nos leva a entender as nossas falhas. Todos os grandes avivamentos não aconteceram por causa do arrependimento, mas aconteceram por causa dos quebrantamentos. Esse posicionamento eu e você como igreja precisamos ter. Então, uma fortaleza no dia da dificuldade. Meu amado, essa palavra aqui, eu vou até pegar para a próxima aula lá no curso de hebraico. Essa palavra que eu aprofundei ela, não dá para falar toda aqui, eu vou falar só um pouquinho, tá? Essa palavra aqui, tissar, aflição importunador, é um dos demônios que aparece no Salmo 91. Seta que vem de dia e de noite. Se a pessoa é uma seta que vem de dia e de noite, uma coisa que importuna, é essa ideia que Deus está dizendo através do profeta. Aquela coisa que fica te importunando, eu vou ser uma fortaleza. Eu ia pegar no hebraico a palavra fortaleza, que é linda, a referência de acolhimento no hebraico, de Deus dizer, ó, eu estou cuidando de você, tá? Eu estarei cercando você. Mas quando eu fui estudar no hebraico todo o versículo, né, eu deparei nessa palavra, nossa, eu vou pesquisar um pouco mais. E aí eu falei, uau, tem que ser essa palavra. Deus está dizendo o seguinte, ó, no dia que alguma coisa estiver importunando a sua vida, não vale para sogras, tá, gente? Desculpa. O dia que alguma coisa estiver importunando a tua vida, e nem para mães, viu, adolescentes, Deus está dizendo no sentido espiritual, viu? Então, alguma coisa estiver importunando a tua vida, eu serei aquele que vou te acolher. Eu serei aquele que vou te trazer a defesa. Somos chamados a encarar todas as dificuldades de frente. O mundo fala isso, mas de frente ao nosso Deus, a Bíblia coloca um adentro aí. É isso que Deus está falando, diante das lutas, dos infortúnios, das setas de dia e de noite, que você acha que não vai ter mais sossego, você acha que não tem mais paz, você não tem mais. Nesse momento Deus fala assim, deixa eu ser a tua fortaleza. Deixa eu ser aquele que vai cuidar de ti. Eu amo quando Deus fala o Salmo 91, e Ele fala do acolhimento. E Ele fala, ainda que venha tudo isto, eu serei o teu lugar secreto, o teu refúgio. Talvez que nós precisamos entender o que Deus está esperando e Deus quer nos levar, é entendermos que Ele é o nosso refúgio. Então Israel se orgulhava do seu status de povo escolhido. Quando muitos crentes fazem isso, como muitas igrejas fazem isso. Nós nos orgulhamos de sermos a igreja X, igreja Y, nos orgulhamos de ser a menor igreja de Uberlândia, mas é uma igreja firme. Nos orgulhamos de ser a maior igreja de Uberlândia, uma igreja firme. Uma igreja para 1.000 pessoas, para 4.000, não importa ser. Tá? Aí nós ficamos com orgulho, olha o que nós estamos fazendo. O povo de Israel cometeu esses mesmos pecados. Nós temos o templo. Olha o templo que Salomão fez, depois olha o templo que foi reformado. Nós temos o templo. Olha essas pedras preciosas, essas colunas de mármore enormes, meu amado. O templo de Éfeso, da Diana, tinha 30 colunas de 3 metros, toda banhada a ouro. O templo que Salomão fez, muito mais lindo que poderoso, tanto é que as nações vinham, quando a Babilônia invade, eles vão lá pegar quase todo o material do templo, tamanha beleza do templo. Então eles se orgulhavam. O orgulho era tão grande que mesmo depois que Zorobabel reforma, os assírios, a Babilônia destrói tudo, depois Zorobabel reforma, tá? E fica mais ou menos, e os discípulos de Jesus, olha o templo. Jesus fala, meu, não vai ficar pedra sobre pedra, porque não é a beleza da igreja, não é a beleza, né, se é painel LED, ar-condicionado, se bem que nós precisamos, ou porque não é Deus que precisa, somos nós, tá? Que nem está quente aqui hoje, né? Aí Deus está dizendo, Nacilã, anda logo, essa mensagem está muito quente. Não, Deus não está falando isso, Deus não precisa disso. Tá? Então, é aquele momento, meu amado, que eu e você precisamos entender que não é isto que vai fazer ou vai mover o coração de Deus. Deus não quer saber se você veio para cá num Land Rover, ou se você veio de bicicleta, ou você veio a pé. Deus quer saber como que o teu coração chegou até aqui. Qual é a expectativa que está no teu coração. Mas desprezava o comprometimento com os valores do reino de Deus. A igreja está se orgulhando, está vindo o Descende de novo, em 2026. Eu já disse aqui, eu tenho dificuldade com o Descende desde antes da pandemia, por causa do orgulho, do ufanismo que o Brasil entrou,
está agora sim, agora sim, agora sim, nós estamos tudo. E aquela musiquinha daquela menina lá do Nordeste, né? Da ilha de Marajó, né? Que fala sobre essas igrejas, Ípilos e Ípilos, Ípilos, esquecendo de uma verdade. Ah, meu amado, o Brasil foi colonizado ou foi evangelizado em pessoas andando em burritos, em bicicletas, não burritos de comer, tá? Em burros, em bicicletas. O Brasil foi evangelizado debaixo de pé de mangas, em tudo mais. Isso aqui é importante? Claro que é. Você gostaria de estar aqui no sol agora? Não. Você gostaria de estar sem os climatizadores? Também não. Isso aqui ajuda? Claro que ajuda, dá trabalho. Tudo isso aqui é legal, mas e o meu coração? E o nosso coração, é isso que Deus está buscando. Uma das grandes crises filosóficas existenciais da humanidade sempre é essa. Problema do sofrimento no mundo. Desde os estoicos, desde o quarto para o quinto século, depois que a igreja se unificou, eles começaram a ter pessoas questionando, se Deus é bom, por que existe o mal? As pessoas não conseguem entender que o mal, ele é resultado do pecado. O problema maior é a ignorância quanto à consequência do pecado. Deus pode tirar o mal do mundo, pastor? Pode. Então por que Ele não tira? Mas Ele já tirou. Ele enviou o próprio Filho para morrer naquela cruz. Agora tem pessoas que não vão entender e vão viver nessa malignidade. Só que eu e você temos a proteção. Isso quer dizer que nós nunca mais seremos doentes, nós nunca mais seremos gripe, nós nunca mais tiveremos dificuldade? Não, eu não entendo porque a Anja tem todas essas lutas, né, com o nervo ciático dela. Hoje a Dani foi hospitalizada, saiu daqui, foi direto para o hospital. Eu não entendo, claro, como pastor eu fico indignado. Deus, eu não consigo aceitar, como eu já disse aqui, que eu não aceito ovelha minha pagar aluguel, porque eu entendo que ter casa própria é uma bênção. Então eu oro para tudo isso, mas eu sei também que nós vivemos num mundo de opressão, mas eu oro para Deus trazer à tona. E avançando para o final, e Ele conhece, a palavra no hebraico, a palavra yada, reconhece, sonda os corações. Meu amado, Deus está sondando nesse momento o meu coração, o seu coração. A dúvida é um dos piores carrascos da alma. Será que Deus me ama? Será que Deus realmente vai? Porque você só entende que o teu telefone é ruim quando você vê o do outro se é melhor. Você só entende que talvez as coisas não estão legais para você quando você vê o do outro. É fato. É fato. Às vezes a pessoa está feliz lá com alguma coisinha, aí ela olha para o que o outro tem, nossa, parece que é melhor, mas e a satisfação que ela tinha antes com aquela simplicidade? Nós vivemos num mundo de aparência, de mostrar coisas, para fazer essas provocações. Mas o que eu estou falando é o seguinte, não olhe para o outro, olhe para Deus, e espere aquilo que Deus coloca. Então, perdeu o ânimo e a alegria, mas quer voltar a confiar? Eu encerro com esses conselhos, meu amado. Primeiro conselho que eu te dou em nome de Jesus, olhe para as misericórdias de Deus no passado. Você não está enxergando nada aqui agora? Quantas bênçãos, quantas bênçãos forem, e vocês verão quanto Deus já fez. Quantas bênçãos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não olhe para as dificuldades, não olhe para as incertezas, olhe para que Deus é minha fortaleza e Ele me conhece, e Ele sonda o meu coração, e eu vou declarar que Ele está maior em mim. Ouça a palavra de Deus, aqueça o coração nas promessas de Deus, meu amado. Aqui entra a caixinha de promessa, o único lugar que entra a caixinha de promessa. Nos meus primeiros caminhar com Deus, eu comprei uma caixinha de promessa, só que eu jogava fora, eu pegava o do dia, pegava, Deus, fala comigo hoje, e eu ficava orando. E foi gostoso que eu decorei um monte de versículos, todo de promessa. Eu era o pastor mais positivo que pregava, porque eu vinha esses versículos, só promessa. Mas é isso mesmo, meu amado, tem hora que nós precisamos entender que Deus é um Deus de promessa. E aí, meu amado, nós encerramos com isso daqui. Olhe para Jesus Cristo e prossiga. Quando você vier tomar ceia, e mesmo que você não seja dessa casa, você é o nosso convidado, pegue o pão, vai vir tudo junto, né? O pão e o cálice. O cálice. Volte para o teu lugar, nós vamos tomar junto, vou mandar você abrir, pegar o pão. Tá, mas entenda que não é um ritual, não é uma eucaristia, apesar do nome ser isso no grego.
é muito mais do que uma Eucaristia, é muito mais do que uma santa ceia, é muito mais do que esses termos, né, teológicos. É você entender que Cristo morreu na cruz do Calvário, pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. E Ele ressuscitou o terceiro dia para interceder diante do Pai. Essa autoridade do cálice, do sangue, que representa em nós essa autoridade. Amém?